todos! Antes de entrarmos para o nosso sarau em si, eu vou explicar o que foi o simbolismo em Portugal. O simbolismo em Portugal tem como seu marco a publicação da obra O Aristos em 1890, uma obra de Eugênio de Castro que se constituía de um livro de poemas. Mas esse movimento já influenciava Portugal desde as revistas acadêmicas, os Insubmissos e Boêmia Nova, que entre seus colaboradores tinham os autores Eugênio de Castro e Antônio Nobre. O simbolismo ele se prolonga até a proclamação da República em 1910, mas tem como seu fim definitivo em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, que é o marco cronológico do movimento modernista em Portugal. É nesse contexto que o Mário Sá Carneiro e o Fernando Pessoa eles vão lançar a revista Orfeu. O movimento simbolista em Portugal está intimamente ligado com o sentimento de depressão que a sociedade sentia justamente pela crise na monarquia, pela crise econômica e financeira e além do ultimato inglês. O que foi o ultimato inglês? Em 1870, a Inglaterra decidiu iniciar o seu plano de expansão, que tinha como lema um domínio do Cabo Cairo. O simbolismo ele marca a transposição estética literária do final do século XIX, que se opõe às propostas do realismo. As correntes literárias elas já não conseguiam mais expressar a evolução do pensamento burguês, a formação dos grandes mercados consumidores e muito menos a industrialização dos grandes centros urbanos. As características do simbolismo vêm ser a rejeição ao cientificismo, ao materialismo e ao racionalismo. Existem em suas poesias manifestações metafísicas e espirituais, negação ao naturalismo, exaltação à realidade subjetiva, sublimação e subjetivismo, uso de sinestesias e aliterações e a sua principal característica que é a musicalidade. Na messe que enlorece, estremece a quermesse. O sol, o celestial girassol, esmorece. E as cantilenas de serenos sons amenos fogem fluidas, fluindo a fina flor dos fenos. As estrelas em seus halos brilham com brilhos sinistros, cornamusas e crotalos, cítolas, cítaras, cistros. Soam suaves sonolentos, sonolentos e suaves, em suaves, suaves lentos lamentos, de acentos, graves, suaves. Flor, enquanto na messe estremece a quermesse, e o sol, o celestial girassol esmorece, deixemos estes sons tão serenos e amenos, fujamos, flor, a flor destes floridos fenos. Soam vesperais as vésperas, uns com brilho de alabastros, outros louros como nésparas, no céu pardo ardem os astros. Não se sentes um gemer dolente que esmorece? São os amantes delirantes em que há menos beijos se beijam, flor, a flor dos frescos fenos. As estrelas em seus halos brilham com brilhos sinistros, cornamusas e crotalos, cítulas, cítaras, cistros. Soam suaves, sonolentos, sonolentos e suaves.
em suaves, suaves lentos lamentos, de acentos graves, suaves. Esmaece na messe o rumor da quermesse. Não ouves este aí que esmaece e esmorece? É o noivo a quem fugiu a flor dos olhos amenos, e chora a sua morta, absorto a flor dos fenos. Soam vesperais as vésperas, uns com brilhos de alabastros, outros louros como nésperas. No céu pardo ardem os astros. Penumbra de veludo esmorece a quermesse. Sob meu braço laço, o meu lírio a esmorece. Beijo-lhe os boreais, belos lábios amenos. Beijo que freme e foge a flor dos flóreos fenos. As estrelas em seus halos brilham com brilhos sinistros, cornamusas e crotalos, cítalas, cítaras, cistros, soam suaves, sonolentos, sonolentos e suaves, em suaves, suaves lentos lamentos, de acentos graves, suaves. Teus lábios de sinábio entreábrios da quermesse, o rumor amolece, esmaece, esmorece. Dá-me que eu beijo teus morenos e amenos, peitos rolemos, flor, a flor dos flóreos finos. Soam vesperais as vésperas, uns com brilhos de alabastros, outros louros como nésperas. No céu pardo ardem os astros. Ah, não resistas aos meus ais da quermesse. O atroador clangor, o rumor esmorece. Rolemos, morena, em contatos amenos. Vibram 3 tiros a florida flor dos fenos. As estrelas em seus halos brilham com brilhos sinistros, cornamusas e crotalos, cítalas, cítaras, cistros. Soam suaves, sonolentos, sonolentos e suaves, em suaves, suaves lentos lamentos, de acentos graves, suaves. 3 da manhã, desperto incerto, e essa quermesse, e a flor que sonho, e o sonho. Ah, tudo isso esmorece. No meu quarto uma luz com lumes amenos. Chora o vento lá fora, a flor dos flóreos fenos. Como se pode perceber, o poema Um Sonho de Eugênio de Castro é um poema bem longo. Ele possui 15 estrofes. Também a presença de versos livres, ou seja, versos que não seguem um padrão estabelecido. Outra coisa presente também são as rimas, onde variam entre rimas alternadas e rimas emparelhadas. Sua métrica também é livre, visto que não há um número igual de sílabas poéticas das estrofes e nos versos. Este poema ele pode ser considerado uma síntese do simbolismo, visto que são observados nele as principais características desta escola literária, que são a tentativa de representação e captação dos aspectos fluidos, densos e vagos da realidade, assim como a questão do significante e do significado. Nestes 2 trechos podemos perceber o que o sol celestial girassol esmorece, dando lugar às estrelas que brilham com os brilhos sinistros. Podemos perceber que o sol ele simboliza o dia e as estrelas simbolizam a noite, o que significa que o momento em que ocorre este sonho representado no poema é ao entardecer. Ainda na primeira estrofe, nós podemos observar a predominância de termos que se relacionam com cores, como por exemplo a cor amarela, que é representada nas palavras messe, enlaurece, girassol e sol. A musicalidade também é muito presente neste poema. Aliás, não só nesse poema, como também em todos os poemas do simbolismo. A literação é muito presente nesse texto, onde nós podemos observar aqui: fogem fluidas fluindo a fina flor dos fenos. Nota-se também a presença do eco. Na messe que enlaurece, estremece a quermesse. É bom que ressaltar que ao fazer o uso desses recursos,
o escritor reforça a musicalidade dos versos. Há também um enfoque espiritualista da mulher, onde ela está envolvida num clima de sonho, um sonho vago, impreciso e etéreo. No caso, a mulher que habita esse sonho, ela é representada por uma flor. As características do simbolismo que são parte deste poema são tentativa de aproximar a poesia e a música, a evocação de elementos litúrgicos, a presença do vago, do oculto e do onírico, que no caso é o sonho, do concreto e do real. Há também o predomínio da sugestão em vez de nomeação das coisas. E por último, o vocabulário relacionado ao nome de cores. Tua tristeza aumenta o meu desejo. Fecho meus olhos para te esquecer. Quanto mais procuro não te ver, quanto mais fecho meus olhos, mais te vejo. Humildemente atrás de ti rastejo. Humildemente sem te convencer. Enquanto sinto para mim crescer dos teus destem, dos frígido cortejo. Sei que jamais hei de possuir-te. Sei que outro, feliz, ditoso como um rei, enlaçará teu virgem corpo em flor. Meu coração não cansa. Amam metade os que amam com esperança. Amar sem esperança é o verdadeiro amor. Não se pode definir um amor. Porém, na maior parte das vezes, ele tende a ser doloroso. Muitos poetas falam sobre como é amar, quais as sensações, para que serve esse sentimento como amar. Eugênio de Castro, no poema Amor Verdadeiro, deixa bem claras as intenções. O eu lírico está amando. Já não consegue manter a concentração no mundo, senão na mulher. Ele tenta, mas fracassa. Os pensamentos que fazem e trazem lembranças felizes também o deixam embriagado de tristeza. Nota-se no poema que ela também não está feliz com a atual situação. Por esse motivo, ele deseja incessantemente tê-la. O eu lírico deixa no ar os sentimentos dela por ele. E fica a dúvida, ela o amor, qual é o significado da tristeza dela? O amor presente no poema não é recíproco. Por ela, o eu lírico faria de tudo se ela o aceitasse. Mas ela não se importa com nenhum gesto romântico, ou quanto ele tente. Não faria, nada faria ela amar ele. A insistência pode parecer cansativa, mas o amor faz com que as pessoas gastem até a última gota de energia. Até perceberem em qual lugar é o melhor lugar para ficar. Até o presente momento, o eu lírico tem consciência dos seus atos. Ele sabe que as atitudes, as tentativas sempre vão fracassar. A mulher por quem ele está apaixonado nunca o escolheria, porque ela foi feita para outro. O eu lírico sabe disso.
E assim começa a exaltar o homem. Para quem a amada é apaixonada. Por quem a amada é apaixonada. E mesmo sabendo do que está acontecendo ao redor, ele prefere sofrer, mas não com esperança que ela um dia possa amá-lo. Entretanto, mesmo com o desprezo, ele continua ali com o coração cheio de energia. Será amor, paixão. Esperança é expectativa. Pessoas cheias disso tendem a prolongar o sentimento. Eles esperam demais e pouco recebem. Enquanto aqueles sem expectativa, ou melhor, sem esperança, amam verdadeiramente. Por entenderem se é para acontecer, há de acontecer. Ao contrário, não fará importância. O eu lírico, ele ama, mas como ele diz no último parágrafo do poema, amam metade os que amam com esperança. Amar com esperança é verdadeiro amor. Então o eu lírico amor. E o que ele sabe sobre amor é que ela não precisa ter esperança. Ela precisa simplesmente amar e ser amada. Tenho sonhos cruéis na alma doente. Sinto um vago receio prematuro. Vou a medo na aresta do futuro, embebida em saudade do presente. Saudade desta dor que em vão procuro, do peito afugentar bem rudemente, devendo desmaiar sobre o poente, cobrir-me um coração de um véu escuro. Por aqui a dor, esta falta de harmonia, toda a luz desgrenhada que alumia as almas doidamente o céu da agora. Sem ela o coração é quase nada, um sol onde aspirasse a madrugada, porque é só a madrugada quando chora. O poema Caminho, de Camilo Peçanha, é um poema simbolista, e nós sabemos que o simbolismo ele é marcado pelo pessimismo, pela visão subjetiva da realidade. E para o poeta simbolista, o que tinha de importante era o estado de sua alma. A alma cheia de dor, de ilusão e de nostalgia. O título do poema, Caminho, ele nos dá a ideia de quê? De segmento, de movimento, olhar para frente, né? Olhar em uma direção. E isso ecoa em nosso íntimo como a vida. A vida ela precisa ser assim, ela precisa seguir, ela precisa ter uma direção. A estrutura do poema se dá na harmonia da sonoridade das palavras, que pouco a pouco vão se transformando em rimas irregulares, composto nesse soneto. Nós sabemos que soneto são 4 estrofes, formados por 2 quartetos e 2 tercetos, também obedecendo o esquema A ou A-B-B-A. Analisando o poema, vamos notar o subjetivismo sugestivo em cada parágrafo. E a figura constante na poesia é a preocupação com o tempo e a dor existencial.
Ou seja, o poeta ele não receia o presente. O seu receio projeta-se no tempo futuro. Logo no início do poema, o poeta declara ter sonhos cruéis, sentir um vago receio e vai a medo na aresta do futuro. Essa aresta ela pode significar um caminho estreito, né, por onde o poeta ele segue em atitude saudosista. O que é essa atitude saudosista? Saudosista é aquela pessoa que sente uma admiração, uma valorização por coisas do passado. E essa saudade, que muito se fala no poema, a saudade sentida, se dá porque o presente, apesar de ser doloroso, de ser triste, ele é seguro. Diferente do futuro, que a gente sabe que o futuro é incerto, é imprevisto, impreciso, né? Isso se dá na primeira e na segunda estrofe. A metáfora desmaiar-se do poente não tem o sentido de morte, mas sim o sentido de sono mesmo, de adormecer. De tal modo que esse sentimento, né, da dor do poeta, ele se identifica ao anoitecer. De tal modo que o véu cobre o firmamento, ou seja, a noite. Então, essa dor cobre o seu coração. Pois sua dor, como está no poema, é esta falta da harmonia, que pode ser entendido como uma inadaptação ao mundo, à sociedade e até de si mesmo. Porém, num poema, essa inadaptação se dá pela mudança. Mas que mudanças são essas? Mudança, né, da presença e da inexistência de luz, ou seja, essa oscilação entre dia e noite. E a noite é como diz no poema, uma luz desgrenhada, ou seja, desregrada, sem ordem, ora fraca, ora forte e, na maioria das vezes, penumbrosa. Por isso, não havendo luz, não havendo essa luz, né, o coração é quase nada. E na última estrofe, né, na quarta estrofe, diz assim: porque é só madrugada quando chora. Nota-se então que é durante a madrugada que o eu lírico ele se dispõe em prantos. Então, gente, finalizando, né, sintetizando esta análise, pode-se perceber que o título não tem harmonia com o conteúdo do poema. Por quê? Como eu disse no início, o título ele nos dá uma ideia de movimento, de segmento, diferente do conteúdo do poema. Por quê? O conteúdo do poema, o poeta se diz preso ao presente, ao passado, e ele tem receio do futuro. Então, por isso que a dor do poeta não é amorosa, mas é uma dor puramente existencial. Ó cores virtuais, que já sei subterrâneas, o corações azuis, vermelhos de hemaptise, represados clarões, cromáticas vessâneas, no limbo onde esperarei a luz que vos batize. As pálpebras serai, ansiosas não veleis, abortos que perdeis, as frontes cor de cidra. Tão grave de cimar, nos bocais dos museus, vagamente sorris, resignados e ateus. Cessar de cogitar, o abismo não soldeis, gemebunda arulha dos sonhos não sonhados, que toda noite erás, doces almas penando, e as asas lacerás na aresta dos telhados, e no vento expirais em um queixume brando. Adormecei, não suspireis, não respireis. No poema tem uma sucessão de imagens que entram em conflitos entre si, que é provocado pela constante presença da silibante S no verso: ó cores virtuais, já sei subterrâneas, o coração de azuis, vermelho de hemaptise.
Notamos a oposição entre a luz e o que está escondido, pois no simbolismo há a constante anseio pelo mundo superior, pelas cores virtuais, e também o desprezo pelo terreno material. Como a gente vê no verso, vermelho é nepotismo, que remete a sangue, a doença. Essa poesia busca libertar-se das amarras do que é racional, deixando-se levar pelo que está no mundo, as alucinações, os sonhos, do que é irreal. No poema, a frustração é muito presente e está ligada à dificuldade em alcançar o mundo superior, em que aparenta agonizar ante a demora em conseguir o que deseja. Clepsídia é mencionada no poema e traz um significado central, a passagem do tempo. Não se detém para ninguém. Notamos que é muito presente as imagens de água por meio de provocar sensações que levem o leitor a um plano superior. O símbolo da água nos traz a ideia de purificação e renascimento. Outono, o sol que obriga em chamas morre, nos longes de água, ó tardes de novena, tardes de sonho em que a poesia escorre e os bardos a cisnar molham a pena. Ao longe, os rios de águas prateadas, por entre os verdes canaviais esguios, são como estradas líquidas, e as estradas ao luar parecem verdadeiros rios. Os chupos nus, tremendo arrepiadinhos, o chaile pende a quem vai passando, e os seus leitos nupciais, os ninhos, as lavandiscas noivas piando. O orvalho cai do céu como um guento, abrem as bocas, aparando-os os goivos, e a laranjeira, aos repelões do vento, deixa cair por terra a flor dos noivos. E o orvalho cai, e a falta de água rega o vale sem fruto, a terra árida e nua, e o padre oceano lá longe prega o seu sermão de lágrimas à lua. A lua, ela não tarda aí, espera o mágico poder que ela possui. Sobre as sementes, sobre o oceano impera, sobre as mulheres grávidas influi. Ai, meus nervos, quando a lua é cheia, da arte novas concepções descubro, todo me aflijo, lá fazem ideia. Ai, a ascensão da lua em outubro, tardes de outubro, ó tardes de novena, outono, mês de maio na lareira, tardes. Lá vem a lua grátia plena, do convento dos céus, a eterna freira. Primeiramente, esse poema prende o leitor pela sua linguagem fluente. Os seus versos vêm a ser decassílabos heróicos e sóficos, e eles vêm a ser cruzados. E nesse cruzamento desses versos decassílabos sóficos e heróicos, vem dar uma musicalidade ao poema, além de seus versos serem perfeitos também. Na primeira estrofe, representa o pôr do sol no outono, que é nessa hora desse pôr do sol, nessa passagem do dia para a noite,
é que as melhores ideias fluem, justamente porque a lua está nascendo. E nesse nascimento da lua, já que ela pode influenciar até mesmo no nascimento de uma pessoa, ela pode parir ideias para os escritores. Por isso que ele diz, e os bardos a cisnar molham a pena para escrever poemas. Na segunda e terceira estrofe, vai fazendo o leitor adentrar durante a noite. Essa noite, a luz da lua, que vai modificar nossa visão, vai modificar nossa percepção. O que quer dizer? Sobre a luz da lua, o que é um rio pode ser uma estrada e o que é uma estrada pode ser um rio. E a lua também, ela estimula a sexualidade dos seres, que aqui é representada pelos leitos nupciais, os ninhos, quer dizer o que? Dos passarinhos. Ela fala que ela também influencia na sexualidade dos seres. A quarta e quinta estrofe continua o movimento da lua durante a noite. Nessas estrofes, primam pelas estruturas anafóricas que sublinham a ação contínua do orvalho, umedecendo e fertilizando tudo, inclusive a imaginação do eu lírico. A utilização das reticências reforça um pouco mais o sentido e o paralelismo da frase "o orvalho cai". É também nessas estrofes que apresentam outros elementos da natureza, como o vento e o oceano. Lá em cima também aparece o sol. Mas nenhum deles é maior do que a lua, porque ela é a única forma de inspiração maior para o poeta. Até mesmo o oceano, que é o oceano com toda a sua extensão, pede preces à lua. Na sexta estrofe vem reforçar mais ainda o poder que a lua tem. Ela tem o poder sobre as sementes, que são coisas pequenas, e sobre mulheres grávidas, que são os seres, somos nós. E também que ela impera sobre o oceano. Ela é tão grande que ela vai influenciar desde coisas minúsculas como sementes até nós. E também que ela vai imperar sobre o oceano, sobre todas as coisas, sobre todos os seres e elementos da natureza. Na sétima estrofe, representa o eu artístico totalmente possuído pela inspiração. Essa inspiração que vem da onde? Da lua. Simplesmente a lua lá no céu vai inspirando ele, vai nascendo, vai trazendo criatividade para ele. E assim ele vai jogando essas ideias que a lua está trazendo para ele nas suas poesias. Por isso que não é raro a gente pensar que artistas às vezes eles estão lunáticos, às vezes eles estão aluados. Mas como diz o poema, eles estão só simplesmente sendo influenciados pela majestade que é a lua. Já na oitava estrofe, o autor ele vem dar um sentido cristianizado à lua. Ela vem ser uma espécie de mediadora entre o gênio artístico e Deus. Assim como Nossa Senhora, ela é mediadora entre nós e Deus. Por isso que ele utiliza a frase gratia plena. Quando rezamos Ave Maria em latim, a gente reza Ave Maria gratia plena, o que quer dizer? Ave Maria cheia de graça. E ele termina dizendo que ela é uma eterna freira, isso quer dizer que ela vive orando por nós e intercedendo por nós a Deus. E é isso, gente. Muito obrigada.
Subi ao alto, a minha torre esguia, feita de fumo, névoas e luar, e pus-me comovida a conversar com os poetas mortos todo dia. Contei-lhes os meus sonhos, a alegria dos versos que são meus, do meu sonhar. E todos os poetas a chorar responderam-me então: que fantasia, criança doida e crente! Nós também tivemos ilusões como ninguém, e tudo nos fugiu, tudo morreu. Calaram-se os poetas tristemente, e é desde então que eu choro amargamente na minha torre esguia, junto ao céu. Vamos para a estrutura de Torre de Névoa. Pois bem, é um soneto, e para quem não sabe a estrutura de um soneto, ele tem uma estrutura fixa que é composta por 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes são 2 quartetos, que são estrofes compostas por 4 versos. E as 2 últimas estrofes são 2 tercetos, que são estrofes compostas por 3 versos. E nós sabemos também que os sonetos, eles têm versos decassílabos, são versos com 10 sílabas poéticas, que são chamadas de decassílabos. Agora vamos para o que diz o soneto Torre de Névoa e o porquê ele se encaixa no simbolismo, pois a Flor Bela Espanca, ela não faz parte de nenhum movimento literário, mas a sua poesia, o seu estilo, a sua expressão poética faz lembrar muito os poetas simbolistas, e muitas de suas poesias têm características simbolistas, como é no caso de Torre de Névoa. Pois bem, os simbolistas, eles buscavam compreender vários aspectos da alma humana, mas assim, sempre com uma fuga da realidade. E em Torre de Névoa, nós podemos ver essa fuga da realidade. Apesar de abordar um tema bem melancólico, o eu lírico está em busca da felicidade. Felicidade esta que só é possível alcançar no absoluto, em um lugar fora da realidade, fora do nosso real. E em Torre de Névoa, o eu lírico, ele se apresenta como um poeta que se identifica com outros poetas que lhe antecederam, poetas que já estão mortos. E então o eu lírico, ele vai em sua torre, no seu refúgio de pensamento, consultar esses poetas mortos, falar-lhes sobre os seus sonhos, os seus desejos, os seus planos como poeta. E aí nós já podemos ver a fuga da realidade, não é? Pois não é comum dizermos que vamos em algum lugar conversar, falar com algum parente que já morreu ou com outra pessoa qualquer que já morreu. Na conversa com os poetas mortos, eles disseram para o eu lírico que tudo que ele planejava, desejava, sonhava alcançar não passava de fantasia, de ilusão, de coisas que só seriam possíveis de serem alcançadas no absoluto, pois eles também tiveram os mesmos sonhos, tinham desejos assim como o eu lírico, e tudo não passou de fantasia, de ilusão, e tudo isso só levou eles a um triste fim, a morte. Até chamaram o eu lírico de criança doida e crente. E no final do soneto, na última estrofe, o eu lírico se mostra um tanto solitário e incompreendido. Então a Flor Bela Espanca vivia solitária e incompreendida. Ela se sentia assim. E o eu lírico
representa a sua condição sentimental naquela época. E o eu lírico, desde então, ele vive amargamente depois daquela conversa com os poetas mortos, pois tudo o que ele sonhava, tudo que ele almejava alcançar, virou fumaça, virou névoa. E um ponto bastante interessante é que nós podemos tirar a conclusão de que o eu lírico se trata nada mais nada menos do que a própria Flor Bela Espanca, não porque em todas as suas poesias se referem a sua própria condição sentimental, a própria Flor Bela Espanca, mas porque naquela época a sociedade era muito machista e ela tinha sonhos, ela queria ser ouvida como mulher, queria que a voz dela fosse ouvida como mulher, e não era tão possível porque a sociedade era muito machista e não aceitava que as mulheres estivessem no mesmo patamar que os homens. Também podemos complementar essa informação dizendo que ela foi uma das primeiras feministas de Portugal. Aí nós já podemos ver a luta que foi para ela poder entrar no campo dos poetas.